Salve, salve, amantes da literatura nacional e internacional. Aqui quem fala é Diego Medeiros. Aqui é o Robson Gondim. Diego Perandré. Então, gente, esse é o primeiro do podcast, novo podcast literário de vocês, Bookcast. Aqui nós vamos falar tudo sobre literatura nacional e internacional. Então, para começar esse pequeno bate-papo, nós temos aqui 3 autores, eu, Diego Medeiros, o Robson Gondim e o Diego Perandré. Ó, xará, então. Então, nós vamos falar aqui sobre nossas obras, sobre nossas influências literárias, esse tipo de coisa. Vamos começar, então, pelo meu xará, o Diego Perandré. Então, vamos lá, Perandré, se apresente aí, fale mais sobre você. Bom, meu nome é Diego Perandré, tenho 28 anos, sou de Jales, né, interior de São Paulo. Desde pequeno sou apaixonado pela leitura. E o gênero que eu mais me identifico é a fantasia, né? Eu estou escrevendo atualmente meu primeiro livro, que é o 9 Almas, A Chave do Mundo. E se tudo der certo, até o final do ano eu vou estar com ele publicado aí. Bom, me chamo Robson Gondim, tenho 28 anos, moro em Vitória da Conquista, aqui na Bahia. E atualmente estou trabalhando no livro Enquanto Eles Não Vêm, que é um terror cósmico com influências de H.P. Lovecraft e jogos eletrônicos como Resident Evil, Silent Hill. Tem essa pegada, né? Tem uma pegada meio RPG também. E vai ser lançado agora na Bienal de São Paulo, 2018, e tô trabalhando aí, né, para lançar o físico. Ele foi lançado em formato digital na Amazon, mas agora, né, estamos lançando aí em versão física. Bom, meu nome é Diego Medeiros, tenho 32 anos, nossa, eu ia falar 38. Tenho 32 anos, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Sou autor da série Luz da Lua. O primeiro foi lançado pela Pendragon em 2016. E lancei os outros 3 é uma quadrilogia pela Amazon. Está em forma independente por enquanto. E estou trabalhando num spin-off de uma das personagens da saga Luz da Lua, que é a Capitu. E esse é o projeto que eu estou trabalhando atualmente. Pô, bacana. Tem referência a Dom Casmurro, não? Mais ou menos. É só pelo nome mesmo. A série Luz da Lua, ela tem como referência assim, bastante fantasia urbana, e principalmente os RPGs da White Wolf, Vampira Máscara e Lobisomem Apocalipse. Foi interessante, hein? Apesar de, no caso do livro que eu escrevo, não ter nada a ver assim com Machado de Assis, é um dos autores que me influenciou bastante também na questão de escrita e tudo. Legal, acho que um autor nacional que me influenciou muito assim também, Diego, foi o Fernando Sabino e o Marcos Rey. São 2 autores assim que eu li muito quando era mais jovem e me influenciaram muito também. Desses autores clássicos também eu tenho bastante influência do Rubem Fonseca e do João Baldo Ribeiro. Bacana, é legal porque a gente tem algumas raízes assim estrangeiras, né? No meu caso, o H.P. Lovecraft, Stephen King, mas é bom saber também que a gente tem, né, um pouco dessas raízes daqui, da nossa terra também, isso é bacana. Sim, cada vez mais também a gente se influencia até por autores contemporâneos também, né? Tem muito autor aí se destacando atualmente, que eu vejo... Sim, com certeza. Ganhando espaço no mercado agora, que são de uma qualidade que não deve nada, assim, pro pessoal de fora. Sim, verdade. Assim, eu até aponto o nome do Vianco, né, para o gênero do terror, que eu acho que é um nome, assim, forte, que também teve lá sua carga de influência para mim. De outros gêneros também, né, como o Eduardo Spohr também, que eu acredito que influenciaram vocês 2 aí, que escrevem mais fantasia. Certeza. Então, Diego, fala mais aí a sinopse do seu livro, 9 Almas. Bom, vamos lá. A história, basicamente, do 9 Almas, né, começa com um homem que é conhecido por Almirante, e ele está atrás das 9 maravilhas do mundo. Ele passa a roubar essas maravilhas e ninguém sabe ao certo o que ele quer com isso.
mas a opinião da maioria é de que com isso, com as 9 maravilhas do mundo, ele conseguiria encontrar o esconderijo do Deus Criador Ainoa, que é o Deus que deu origem aos seus 9 filhos, né, e depois toda a descendência de Elmíscar nasceu. Porém, conforme as maravilhas estão desaparecendo, né, estão deixando seus lugares oficiais, o mundo está sofrendo efeitos colaterais. E aí, com isso, depois de uma sucessão de eventos, quando os protagonistas se reúnem e tudo, eles têm de decidir se eles vão continuar indo atrás da solução dos seus problemas pessoais ou se unir para poder salvar o mundo e evitar, né, que todo esse mal que está acontecendo progrida. Ah, interessante. Bacana, cara. Achei que o Almirante ia querer, tipo, ficar numa fazendinha que nem o Thanos. Ninguém sabe ao certo, né, a intenção dele. É meio que muitas coisas podem estar acontecendo com o roubo dessas maravilhas. E isso é meio que um plano de fundo, né, na verdade. Tem outras histórias acontecendo por trás também. A ambientação, assim, do mundo é um universo fantástico, né, se passa no mundo de Almíscar. E é uma era onde os reinos já caíram, né, agora as guildas assumiram a posição de poder, assim, no mundo. E as guildas, o papel delas é oferecer trabalhos para as cidades e as capitais dos continentes, né, que são os 4 últimos reinos que ainda estão de pé. E com esses trabalhos, elas podem, sei lá, alguma cidade contrata o serviço da guilda para recuperar algum artefato perdido, ou contrata para acabar com alguma criatura que está ameaçando um vilarejo, por exemplo. E cada guilda, elas descendem, né, aos descendentes, né, são 9 descendências que existem em Almíscar, que descendem dos 9 filhos de Ainoa. Ainoa, que era o Deus Criador, ele dividiu as suas características entre seus 9 filhos, e ao passo que esses 9 filhos tiveram seus sucessores, né, que foram os primogênitos, quando os mortais nasceram e após uma sucessão de eventos também, eles acabaram sendo ensinados pelos primogênitos as suas habilidades. Esses descendentes se dividiram em tribos, né, que futuramente constituíram nas guildas. Então, meio que cada guilda ela pratica uma habilidade diferente de acordo com a sua descendência. E nisso, meio que os protagonistas, alguns são de guildas distintas e tudo, né? E meio que a ambientação, assim, do mundo é essa. Nossa, uma excelente ambientação de mundo, hein? Pensou em bastante coisa. Muito bom. Cara, eu super admiro, sabe? Quem escreve assim, tipo, cria o mundo, cria as paradas, tudo, porque, velho, eu escrevo aventura, mas eu acho que eu já pensei em escrever fantasia também, mas quando eu penso nessa parte de criação de mundos, de raças, eu tiro realmente chapéu pra vocês, né, que trabalham com esse estilo, porque o cara tem que ser muito bom pra fazer um negócio desse. Eu não sou muito bom, assim, para falar do meu próprio livro. Assim. Às vezes a gente acaba querendo falar de coisas que a gente fala, não, é melhor não falar isso, porque senão estraga. Mas realmente tem bastante coisa, assim, a se pensar quando vai se fazer algo do tipo, né? Até para não ficar repetitivo com alguma coisa que a gente já viu bastante e ver o que a pessoa quer realmente ver, o que é novidade. Sim, verdade. Isso é fato. E também a questão do estudo, né? Porque não é só porque você está criando o mundo que você não tem que ter uma base. Você tem que ter uma base para tudo, né? Sim, as com coisas certeza. devem fazer sentido, né? Senão fica mó bagunça, né? Tem gente que fala, um livro de fantasia, então, sabe, é fantasia, mas tem que ter lógica, né? A gente não pode fugir da lógica também.
Sim, tem que pensar como que aquela cidade sobrevive, como que aquele povo, o que eles fazem para sobreviver, como que eles se comunicam com os outros povos, como que é a cultura, etc, etc. Porque não adianta você pegar e fazer uma fantasia do mundo medieval, mas tem arma de fogo. Se você não tiver uma boa explicação para por que tem arma de fogo ali, fica uma bagunça, né? Ah, coloquei porque eu quis, não é? O livro é seu, mas não é bem assim, né? Isso é. Verdade. Eu cheguei a ler a prévia do livro do Diego Perandré e eu gostei muito da forma como ele descreve os cenários, que a gente imagina bem como são, né, as guildas ali e tal. E eu também gostei muito da forma como ele descreve as cenas de magia também. Porque não é uma coisa meio que assim, meio que rebuscado, sabe? É uma coisa, de uma forma até simples, mas que faz você visualizar bem. Eu gosto de escritas assim. Eu também. E o seu Robson, enquanto eles não vêm? E tá para ser lançado em formato físico agora? Confere? Então fala a sinopse dele aí. Isso, a gente vai lançar agora na Bienal de São Paulo. E então, a sinopse é basicamente assim: a gente é apresentada ao David. Ele faz parte de um batalhão especial que bate de frente com casos assim que a polícia convencional não consegue, né, resolver. Uma espécie de BOP, sabe? Para assuntos que bem barra pesada mesmo. E aí eles recebem um chamado, assim, um chamado de emergência vindo de uma pequena cidade daqui do interior da Bahia. Uma cidade chamada Paraíso Florestal, que de paraíso não tem nada. E aí eles vão para essa cidade, vai uma equipe, né, pra ver o que aconteceu, o que houve. Só que quando eles chegam na cidade, não tem ninguém, a cidade tá vazia, não tem ninguém, sabe? Virou uma cidade meio que fantasma, assim. Só que há indícios de que haviam pessoas ali tipo momentos atrás, entendeu? Por exemplo, eles encontram na escola, eles encontram cadernos assim com as datas daquele dia, eles encontram copos assim com água gelada em cima de uma mesa, entendeu? Então, tipo, o que aconteceu? Até que acontece uma parada assim muito louca, que eu não vou falar pra vocês, pra não gerar spoiler, e eles não conseguem, como é que eu posso dizer? Eles não conseguem se defender daquela ameaça que surge, né? Surge uma ameaça muito grande, e a única chance assim é fugir. E eles se refugiam em uma mansão, eles encontram uma mansão ali próximo daquela pequena cidade. Paraíso Florestal, assim, na história, é uma cidade muito pequena, quase que um povoado, né, mas bem moderno, e eles encontram essa mansão e eles se refugiam ali dentro. E é justamente nessa mansão que eles vão esmiuçando, né, tipo, a família que morava ali, eles vão esmiuçando os documentos, os arquivos, a história daquele povo que viveu ali, e através desses documentos a gente vai descobrindo o que realmente aconteceu e né, será que isso realmente vai explicar, né, toda essa anomalia que está acontecendo ali. Então tem essa pegada Lovecraftiana, né, do horror cósmico, tem um pouco de Stephen King também, mas assim, eu tentei manter bastante assim a brasilidade, sabe? Pô, cara, bem interessante, hein? Bem interessante. Se for no nível do Sacanas do Asfalto, que eu vi que você consegue pegar a influência que você quer e ainda manter a brasilidade, eu admiro bastante isso. Sim, realmente. Valeu, cara. Sacanas do Asfalto foi mais cômico, né, digamos assim, né? Para os filmes loucos do Tarantino foi uma sacada assim mais cômica, né? O humor negro, com aquela pequena crítica, né, social que a gente faz, né, ao Brasil que a gente vive hoje. Já enquanto eles não vêm, a gente pega mais pro lado fantástico da coisa, com bases no H.P. Lovecraft, né? Mas assim, mantendo também a nossa cultura, a nossa brasilidade. Tem, claro, muita gente, né, que leu, fala assim, poxa, eu notei a influência de Resident Evil, né, a influência de Silent Hill, porque realmente tem, mas ao mesmo tempo eu tento manter, né, a nossa raiz ali na história. Não é uma coisa que você pode dizer que está muito americanizado. Eu não gosto muito disso, apesar de ter a influência, né, eu tentei manter
a nossa marca ali, né? Que é o Brasil. Isso é importante, bastante importante. E assim, o Lovecraft, né? Como vocês sabem, ele era um escritor que ele tinha uma escrita muito rebuscada, assim, muito... Até pela época, e era uma coisa dele. E assim, eu já não tenho muito disso, né? A influência com relação ao Lovecraft é mais com relação aos mitos dele. E não a escrita em si, porque eu acredito que enquanto eles não veem, ele tem uma narrativa mais leve, uma narrativa mais simples, né? Lovecraft, você tem que ler Lovecraft com o dicionário do lado, sabe? Todos os livros que eu leio dele, eu tô com o meu dicionário aqui do lado, que o cara é um mestre das palavras, né? Eu acho que todo mundo tem que ler Lovecraft, assim, eu acho que se você ler, você aprende muita coisa com ele, mas eu acho que até para nossa literatura de hoje, né? A gente meio que se modernizou, então é natural você hoje ler livros mais simples, né? Assim, mais no sentido de narrativa, de escrita, ser uma escrita mais limpa, digamos assim. Muita gente não gosta muito de escrita rebuscada e eu até gosto de ler, mas para escrever eu gosto de manter a simplicidade também. Com certeza. Só o pessoal não pode confundir escrita simples com erros grotescos, né? Que cada pérola que você acha no Wattpad. Não. Eu fico assim meio espantado como é que as pessoas até mandam, assim, eu recebo muita coisa pra ler, que muitos amigos assim me mandam, muitos amigos me pedem, e eu leio muita coisa boa, eu leio muito material bom mesmo. Mas eu também fico espantado com como tem pessoas assim que mandam, por exemplo, que postam no Wattpad, né, vou usar aqui como exemplo, e não revisam, cara, sabe? Eu não sei como eles conseguem, porque, sério, se eu te mandar um texto pra você ler, pode ter certeza que eu li pelo menos umas 10 vezes, sabe? Eu sou muito, entre aspas, chato pra isso, entendeu? Eu acho que é inclusive um ponto assim negativo com relação à literatura nacional. Às vezes eu vejo muitos editores falarem isso, né, que muitos autores mandam os textos para as editoras, mas eles não revisam, sabe, eles não têm essa preocupação. Então eu acho que a gente precisa ter bastante atenção nisso aí. Nem que seja a própria pessoa revisar, né, porque eu vou mandar para a editora, se eles aceitarem não sei o que, lá vai ter revisor, não sei o que. Não, você mesmo tem que dar uma revisada nele, porque às vezes você vai escrevendo na emoção do momento ali, isso acontece mesmo, você tem aquele surto criativo e vai, digita até a mão doer e acha que ficou foda, mas se você não pegar e dar uma revisada antes, você vai ver que você acabou escrevendo muita besteira ali que não faz nem sentido. Cara, se pegar meus livros, assim, os textos que eu escrevi ontem mesmo eu escrevi um texto, eu tenho certeza que se eu abrir ele aqui hoje, tá um relatório, pô. Não tem melodia, não tem tom poético, entendeu? Então você tem que reler, isso é de lei. Reler, mas assim, eu acho interessante quando você guarda também, pra deixar ele descansar um pouco, né? Pra você pegar os erros ali, ó, com mais facilidade. Com certeza. A gente deixa, né, depois de uma semana mais ou menos, a gente vai ler, já é um outro texto que a gente acaba lendo. Exato, exatamente. Aquele texto, Diego, que eu mandei pra você dos piratas ali, cara, sem mentira nenhuma, eu reli aquele texto acho que umas 50 vezes. E olha que eu tinha escrito acho que uns 5 dias atrás antes de mandar. Porque gente, é assim, ó, eu sou muito preocupado com isso, né? E eu acho que o autor ele tem que ser. Porque ser escritor aqui, em todo lugar, né? Mas você ser um autor, você dá a sua cara a tapa. Então você vai ouvir críticas, você vai ouvir. Então você tem que dar o melhor de você quando você for escrever. Sim, eu concordo também. Pois é. Então, falando sobre minha obra agora, Luz da Lua, Caçada do Imortal. Ele tem bastante influência dos RPGs da White Wolf, Vampira Máscara e Lobisomem Apocalipse. A sinopse dele, ele acompanha a jornada de duas garotas, a Milena e a Capitu. A Milena é uma jovem brasileira, a narrativa acontece aqui, maior parte aqui na minha cidade mesmo, Juiz de Fora, que é o cenário que eu conheço e tal, e eu queria que o pessoal, tanto daqui quanto de outros lugares, se identificasse, né, com o cenário nacional, e acompanhando a história da Milena, que é uma jovem que está terminando o ensino médio. Na festa de formatura dela, acontece uma tragédia, acontece um ataque, de repente as luzes se apagam e todo mundo começa a ouvir gritos e sangue jorrando para um lado e para o outro, e ela, a última sobrevivente, quando 3 criaturas que ela identifica assim como vampiros, assim, apesar dela achar que é lenda,
eles vão morder ela, acontece uma reação contrária do corpo dela e ela se transforma em lobisomem. Ela acorda alguns dias depois numa fazenda, foi resgatada por uma outra lobisomem chamada Raquel, e essa Raquel começa a contar para ela que ela é uma lobisomem, que a mãe dela também era, a mãe dela é uma lobisomem poderosa que tá desaparecida há muito tempo e que ela tem esses poderes por causa disso, que esse poder é genético, ele não é como a lenda que a gente conhece de lobisomem, sabe? Aquela de, mordeu, transformou na lua cheia, o sétimo filho de 6 filhos, esse tipo de coisa. E também tem a Capitu. A Capitu, ela é uma moça que foi transformada em vampira no final do século XIX. Ela tem esse nome porque o pai dela conheceu o Machado de Assis, aí colocou o nome dela bacana. de Capitu, e ela é transformada em vampiro à força. Uma noite ela tá tomando a surra do marido dela, casou com um marido abusivo, aí um vampiro vai, a salva e transforma ela em vampiro à força. Só que ela detesta essa transformação, ela detesta não poder mais ter contato com a família dela, não poder mais ter contato com a luz do dia, e começa a matar todos os vampiros que ela conhece, que ela vai encontrando. Aí ela descobre que se ela beber o sangue do coração de cada vampiro que ela encontrar, ela vai ficando mais forte. E aí ela começa a viciar nisso e vai matando um por um até que chega nos tempos atuais, no tempo que se passa a história. Ela fica tão poderosa que ela acaba voltando a ser humana, que é uma coisa assim que ninguém imaginava que poderia acontecer. Nunca aconteceu com nenhum vampiro na história e ela volta a ser humana. E aí a história se desenrola com um encontro das duas, à medida que as duas vão se envolvendo numa trama que eu não posso falar mais porque é spoiler, obviamente, mas ela tem muita influência de uma campanha de RPG de Lobisomem Apocalipse que eu joguei, não só de uma campanha, várias outras campanhas assim. E ele é mais na pegada, ele tem um pouco de terror, mas eu diria que ele é mais a pegada ação e aventura mesmo. Legal, então assim, a sua base de referência é quase assim, parecida com a do Per André, né, com relação ao RPG. A minha, no caso, mais puxado pro RPG, aquele mais tradicional, né, do Diego, é aquele mais de interpretativo, né, da White Wolf, bacana também. Isso, é mais a parte interpretativa mesmo. Tem a construção de personagens que eu preocupei bastante, e cada capítulo assim é focado em um personagem, não só as duas protagonistas têm o espaço delas, mas os coadjuvantes também, a lobisomem Raquel, o professor Medeiros, que é um velho que ajuda tanto a Milena quanto a Capitu, e esse professor é teu parente? Medeiros, aí peguei a referência, hein? Olha, na verdade, o que acontece é que o professor Medeiros eu baseei em mim mesmo, como eu gostaria de ser se eu fosse velho. Não estou surpreso. E a Raquel é baseada na minha esposa. Chama Raquel mesmo. Cara, bacana. Legal. Eu acho muito legal isso. Eu acho bacana, assim, porque quem lê teu trabalho, né, de repente vai pesquisar a fundo, vai descobrir essas referências legais. Por exemplo, todas as personagens femininas de Sacanas do Asfalto são primas minhas, entendeu? Pô, e muita gente que porque assim, eu ilustrei o livro, então eu realmente usei elas como modelo para fazer os desenhos delas, entendeu? Aí muita gente às vezes pergunta com relação à referência do desenho, eu falo, a Ivy, a Vanna, a Itana, aquele pessoal todo do livro existe. E tanto que na época que eu divulguei, eu marcava elas, e aí a galera, sabe, alguns leitores adicionaram elas, eu falei, pô, isso é muito legal, sabe? É muito legal isso. E como que é a reação delas, assim, Robson, quando elas leem? Foi muito engraçado, Diego, porque na época
eu não mostrei a elas o original. Eu simplesmente escrevi, entendeu? Falei, ó, você vai ser uma assassina, você vai ser obrigada a traficar drogas na história, então já vou avisando que vai ter muito pipoco aqui. E elas ficaram, né, animadas e tal, beleza. Aí leram depois, né, que tava pronto, foi legal, foi divertido. Elas só não contaram as mães delas, né, as minhas tias, porque senão aí ia dar BO, mas todas elas gostaram. Foi legal. Pois é, eu acho muito bacana isso. Por exemplo, o Diego usar a esposa, né? Ele mesmo, no caso, né? Eu acho bacana demais isso. Aí, quando os seus leitores, quem sabe futuramente, você, ó, vai ficar aí famosão, seus leitores vão descobrir que você estava no seu livro. Eu acho isso bacana demais. Quem me conhece, assim, pessoalmente, leu, já pesca a referência logo de cara, assim. E eu sou o tipo de pessoa também que, sempre tem alguém que vem e fala, quando você é escritor, tem até um meme que fala, não sei quem me põe no seu livro. Eu pego e coloco mesmo, isso já me poupa trabalho em pensar em característica física, em personalidade, só pego e encaixo ali, fala, ó, vou te colocar, pode ser um personagem que as pessoas gostem, pode ser que não, tem problema. Eu também gostei da forma como você falou da narrativa, né? Assim, por exemplo, você falou que cada capítulo é um personagem, não é isso? Isso. Eu acho legal, eu acho bacana, assim. É uma coisa que eu peguei somente do George Martin, né? Das Crônicas de Gelo e Fogo. Sim. É muito bom mesmo. Não fica focado em um personagem só. Por isso quem leu, assim, elogiou bastante essa construção dos outros personagens, assim. Porque os outros ali, os coadjuvantes, não estão ali só em torno para ajudar ou atrapalhar os protagonistas. Eles estão ali, eles têm os arcos próprios e tudo tem uma ligação uma coisa com a outra. Eu dou voz até pros antagonistas, assim. Isso é muito bom, muito bom. É legal que recentemente eu li quando você distribui os pontos de vista, né, licença Robson rapidinho. Não, pode falar. Você acaba aproximando mais o personagem do leitor, né? Ele conhece mais o personagem, como o personagem pensa, isso é bem bacana. Sim, recentemente eu li um livro da Pendragon também, da nossa colega lá, Diego, a Jéssica Albino, né, que escreveu Sangue de Baleia, e ela contou a história semelhante à sua, assim, sabe? Cada capítulo um personagem falando, às vezes voltava, né, pra a personagem central, mas todos os personagens ali tinham uma voz em um certo momento. E isso me causou essa impressão positiva, né, de estar mais próximo de cada um deles e entender as motivações de cada um. Então eu acho isso muito legal, muito assim, muito válido, né, para quem quer passar uma história, no seu caso de ação e aventura. O dela foi um drama, mas assim, para mim funcionou muito bem. Pois é, eu acho isso legal porque, apesar de eu gostar também de livro quando é focado em um personagem só, mas quando é separado assim, porque dá a impressão de que você conhecer mais o mundo, o que tá acontecendo ali, recebe mais informações, entende? Sei como é. Sim. O seu livro, Diego Perandré, é mais na terceira pessoa, né? Eu tento deixar na terceira pessoa, né? Mas aos poucos mostrando um pouco de cada personagem também. Não chego a dividir os capítulos em cada personagem, até porque eles fazem uma jornada juntos, né? Mas eu tento mostrar um pouco do ponto de vista de cada um, de uma forma que mostre os conflitos de cada um ao passo da aventura, né? Para que todo mundo possa se sentir próximo do personagem também. Uhum. Meio que o que eu quero deixar assim não é que tem um personagem principal, mas que todo mundo ali é um protagonista. E isso é um baita desafio, viu? O meu é narrado em terceira pessoa também, mas cada capítulo, como eu falei, é focado ao que está acontecendo com determinado personagem. Mesmo porque eu admiro quem consegue escrever em primeira pessoa, mas eu não é o estilo que eu consigo. Já até tentei, mas até as primeiras tentativas do Luz da Lua foram em primeira pessoa, mas já vi que não era a minha praia, então passei para terceira pessoa mesmo. Olha, por enquanto eles não vêm, eu utilizei as duas, por exemplo, a primeira parte, assim, quer dizer, todo o livro é em terceira pessoa, né, só que
o foco tá no David e na Lívia, que são os dois soldados. Eles dois vão ali, né, passando por toda aquela jornada. Quando eles chegam na mansão, que eles encontram os arquivos, você vê o que eles encontram, sabe? Então, por exemplo, se eles encontram um diário, você vai ler o diário ao pé da letra, sabe? Tem lá as datas, todo o conteúdo do diário, todo o conteúdo das cartas que eles encontram. Isso, na verdade, foi até uma forma de causar no leitor aquela sensação dos jogos de survival horror, né? Que a gente encontrava os files, né? Dos jogos e tal. E tem uma, por exemplo, quando eles chegam na cidade, lá tem um mapa da cidade. Vocês lembram de Silent Hill, né? Que a gente chegava, achava um mapa da cidade. Aí você ia ali buscando pelas pistas e tal, então eu tentei fazer isso também. Quando eles chegam na mansão, tem um mapa da mansão, o primeiro piso, o segundo piso, o terceiro piso, né? Quarto de fulano, tem lá o xizinho no quarto, sabe? Eu tentei levar pro leitor essa sensação meio que nostálgica desses jogos e ao mesmo tempo para causar essa imersão, né? Nossa, eu acho isso bem da hora. Se o seu Pera André, você fez o mapa também do seu mundo? Dos 9 mundos? 9 almas? 9 almas. Nossa, que eu tirei 9 mundos. Esquece que eu falei. Você fez o mapa É um mundo só, né? Então, o mapa, ele ainda não tá feito, né? É ilustrado, no caso. Eu tenho ele dividido, assim, ao posicionamento, né? Das guildas e tudo. Mas desenhado, assim, ele ainda não está. Eu pretendo estar com o mapa concluído já para quando tá lançando a edição física do livro. Porque também é meio que de lei, né? Um livro de fantasia sem mapa é muito difícil, né? Sim, muito. Com assim certeza. como o livro de pirata também, né? O meu, como é passado, apesar de se passar no futuro próximo, no nosso mundo mesmo, eu não fiz mapa nem nada, não. Mas eu fiz eu descrevo bastante o cenário, tipo, quando eles mudam de cidade, eu dou uma descrição da cidade ali, cidade tal, não sei o que, fundada no ano tal, e por aí vai. Dou essas descrições no início de cada capítulo, quando eles mudam de cenário, antes de engatar na história em si. Legal, bacana. Eu acho que quando você se situa no mundo mesmo, no nosso mundo, quando eu comecei a escrever os livros com tema sobre pirataria, que eu ainda pretendo relançar, né, que vai ser Os Companheiros do Vento, eu usei o nosso mundo, né, não é uma história de fantasia. Então, por exemplo, algumas ilhas que realmente existem no Caribe, eu tive essa referência, então eu acho que até facilitem muito, né, o trabalho para você compor um mapa, do que você, no caso do Diego Perandré, né, que vai ter que bolar tudo, né, relevo, a questão a questão geográfica e tal. Então eu acho isso também um baita desafio. É verdade. Então, Perandré, esses 9 almas, você vai lançar ele na Bienal. Confere isso? Quais são os dias que você vai estar lá? Não, então, provavelmente na Bienal eu ainda não vou estar com ele já para estar sendo lançado, eu vou estar tentando, né? Estou concluindo ele ainda, mas ainda não tem uma data assim prevista, então não posso nem estar falando que vou estar na Bienal e tudo, eu vou estar tentando, mas a previsão mesmo é até o final do ano. Então manda ver, porque fiquei curioso, eu tô ansioso. Legal. É porque você não viu a capa do livro, meu amigo, a capa é muito bonita. Quem foi que fez o Perandré, a sua capa? Foi algum capista, assim, profissional? Você contratou um artista? Como foi isso? Foi um ilustrador, né, que é o Kaique Guerra. Ele já fez bastante capas, assim, para outros autores também. E é um excelente profissional, assim. Ele fez a capa, inclusive ele entrou em recesso agora, né? Falou que vai voltar a fazer capa só no final do ano. E Vixe. É alguém que eu indico também. Ele tá um pouco atarefado agora, né? Sim. Legal, bacana. E se tá atarefado, né? Porque ele deve ter muito pedido, né? Também, né? Que capa de fantasia vende muito também. Então. E as suas obras, Robson, onde é que a gente consegue achar ela? Enquanto eles não vêm, vai ser lançado na Bienal, né? Quais são os dias que você vai estar lá? Enquanto eles não vêm, ele vai estar lá
O livro vai estar lá no período todo. Eu vou estar no primeiro final de semana, do dia 3 até o dia 5. Eu vou estar lançando, além do Enquanto Eles Não Vêm, eu vou estar participando do lançamento da antologia As Crônicas da Goécia, que foi organizado pelo Raul Dias, também pela editora Hope. E eu vou estar lá durante nesses 3 dias o dia todo lá, né, suando. Que você sabe como é a luta, né, Diego? Ah, A sei. gente fica lá o dia todo. A galera acha que vai pra Bienal, mas a gente vai pra Bienal pra trabalhar muito. Ah, com certeza. E é bom, é uma correria boa. E fora isso, onde é que a gente acha as suas outras obras? Então, tem o Sacanas do Asfalto, que é da editora Pendragon. Tem a versão física, que pode ser adquirida comigo mesmo, eu tenho alguns exemplares, na própria loja da editora Pendragon, ou a edição digital, que está na Amazon. Eu tenho também um livro no Wattpad, que está completo lá, que é O Canto da Valquíria, que na verdade é um drama musical, e assim, é um livro bem... ele tem nuances de aventura também, de ação, mas a grande, eu diria que o drama, né, é o centro dele. E ele, assim, é um livro amplamente ilustrado também. Foi um dos livros que eu mais ilustrei também. Ele tem mais de 80 ilustrações e ele tá lá no Wattpad completo. E, assim, foi bem bacana porque quando eu publiquei ele lá, sem nenhuma intenção, assim, de que alguém sequer fosse ler. E muita gente curtiu. Eu ainda não tenho essa pretensão de lançá-lo em físico por um editor. Eu ainda não tenho essa vontade, mas... Quem sabe um dia, né? Talvez eu coloque na Amazon também, ainda não coloquei lá. Mas eu decidi colocá-lo no Wattpad porque foi, assim, o primeiro livro que eu escrevi na vida. Eu escrevi esse livro em 2001 e é um livro que fala muito sobre a questão do Nordeste, entendeu? A Valquíria, ela é uma personagem nordestina, ela tem vontade de ser uma cantora profissional, só que ela vive com um pai, assim, que é alcoólatra, maltrata ela, assim, ela tem uma vida bem opressora. E a gente vai seguindo, sabe? É uma história, assim, bem leve para quem gosta desse tipo de livro. Foi o primeiro livro que eu escrevi, né? Antes de me enveredar para ação e aventura e terror. E eu decidi colocar lá pra galera que conhece meu trabalho, né? Quiser conhecer esse lado meio dramático do Robson, e lá dar uma conferida também. Ah, com certeza, eu vou dar uma conferida. Todos os links aqui vai estar aqui na descrição do podcast para o pessoal poder dar uma olhada, adquirir. O meu, Luz da Lua, a Caçada Imortal, ele tá vocês podem procurar ele na loja Pendragon, né? É lançado pela editora Pendragon. Os outros têm o formato digital na Amazon e também tem o formato físico naquele site de hospedagem do Clube de Autores. Os outros volumes da série, que é uma série que eu já completei ela toda. O segundo volume é o Arco do Vento Cortante, terceiro volume o Império dos Guardiões e o último volume Campo de Batalha. Isso. Putz, uma saga, hein? Parabéns, cara. Finalizei ano passado a saga. Bacana mesmo. Parabéns. Meta de vida. Finalizar uma saga. Eu achei, assim, interessante e engraçado também, porque o Diego falou que você começou em 2008, não foi, Diego, a escrever seu livro? Quando eu comecei realmente a estar escrevendo, né, foi em 2008, e, nossa, já faz 10 anos que ele vem sendo mudado. É o primeiro protótipo de livro, né, foi já todo refeito e tudo, e é engraçado isso, né, eu vejo, assim, autores que a gente vê obras, assim, no mercado conceituadas, e quando a gente vai ver a fundo, são autores que reescreveram esse livro também várias vezes, às vezes tiveram Sim. outros livros que escreveram antes para poder chegar até esse, e é um trabalho bem árduo, assim, né, a escrita. Não é algo que você faz da noite pro dia, assim, e pode ser já publicado e tal. Com exceção do Stephen King, né, que lança 10 livros por ano. Isso é verdade. Até invejável, né, essa capacidade dele. Não, às vezes não. Eu acho que quanto mais demora, melhor fica a qualidade. Sim. Eu me identifiquei com isso do Diego Perandré, porque quando eu comecei a escrever o livro dos Piratas foi em 2002, que foi na época que eu conheci o Robert Louis Stevenson, né, que escreveu A Ilha do Tesouro, O Médico e o Monstro, e também o livro O Último dos Moicanos, que eu amo esse livro, e gostei muito desse gênero e comecei a escrever ali. Só que eu só concluí em 2011,
Então foram 9 anos, né, escrevendo assim, claro, pausas, né, eu estudava, então eu não posso dizer que eu passei 9 anos escrevendo, mas foram 9 anos, assim, tipo, dedicado a escrever esse livro, a estudar a respeito, né, do fundo histórico também por trás daquilo. Mas assim, realmente você tem que se dedicar muito, muito, muito. Principalmente quando é um livro que você tem que abordar alguns fatos históricos, mesmo que não abordem fatos históricos, mas você tem que ter uma noção da história para poder escrever algo, né? É verdade. Então é isso, gente. Vamos encerrando por hoje. Foi um prazer ter vocês aqui. Robson, Diego, meu xará. Espero que a gente consiga bater mais papo outras vezes aí, falando dos mais diversos assuntos relacionados com literatura. É isso. Valeu, obrigado aí pelo convite, Diego. E qualquer coisa, né? Vamos continuar aqui sim, falando de livros, que é o ideal que nos une, né? Tamo junto, então, abração, galera. Agradeço também pelo convite, né? E estamos aí. Tamo junto. Tamo Abraço. junto, gente. Um abraço, boa noite.